Meus amigos, nesse último vídeo da série Geopolítica, eu queria tratar bem rapidinho sobre o desempenho da indústria mundial e brasileira de petróleo e gás, o item 7 da bibliografia, tá? Dentro do conteúdo programático aí para a matéria de geopolítica. E aí, a gente pegando lá a bibliografia, a gente vê que, na verdade, o que ele pede é a seção 1 e 2. Na seção 1, ele aborda de maneira geral ali a questões mundiais, e depois, na seção 2, ele traz alguns conceitos ali voltados ao Brasil, tá? Questões nacionais. E aí é interessante a gente observar o seguinte, né? Ele faz a análise em cima de uma certa ritualística, né? Uma receitinha de bolo, tá bom? Então, assim, ele começa falando de reserva, né, no total, reservas primeiro da parte de petróleo, depois fala de gás, tá? Então, reserva, aí depois produção, depois consumo, depois refino e o preço, tá bom? Então, assim, reserva, produção, consumo, refino, preço, tá bom? Então, essa é a ideia aí, mais ou menos, que ele adota aí em termos de tópicos que ele vai pegar, tá bom? Então, começando, a parte de reservas provadas, né? Então, primeiro, e depois, quando falar em Brasil, ele vai diferenciar. Aí você tem reservas, não são só reservas, você tem três tipos, né? Você tem a reserva provada, a provável e a possível, tá certo? A reserva provada é aquela que efetivamente eu sei que tem algo a ser explorado, tá bom? Então, a definição: reservas provadas são constituídas por reservatórios descobertos e avaliados com base na análise de dados geológicos e de engenharia, onde se estima recuperar comercialmente os custos envolvidos com elevado grau de certeza. Tá? Então, assim, ele fala de recuperar comercialmente os custos. Na verdade, a gente sabe que os lucros são estrondosos, né? A gente sabe aí que, próprias palavras de Rockefeller, né? Que o melhor negócio do mundo é o negócio de petróleo, o segundo melhor é bem administrado, né? E o segundo melhor negócio do mundo é o negócio de petróleo mal administrado, tá? Mas, assim, na prática, a gente vê que, né, no caso das reservas provadas, qualquer coisa que, em termos de exploração, que pelo menos me retorne o custo, comercialmente, o custo envolvido aí no processo de exploração, tá bom? Então, vamos lá, falando de reserva, ele coloca que a Venezuela, ela é a maior detentora de reservas provadas do mundo, tá? Ela tem 17,5% das reservas provadas do mundo, seguido da Arábia Saudita, tá? Com 17,2% de reservas provadas, tá? Na casa dos 300 bilhões de barris, tá certo? Só efeito comparativo, a Rússia tem uma reserva de 106 bilhões, os Estados Unidos reserva de 61 bilhões. Tá? O Brasil está na 15ª posição, com reserva aprovada de 13,4 bilhões de barris. Então, reserva, recapitulando, maior reserva mundial, Venezuela, seguido da Arábia Saudita. Agora, vamos lá, produção de petróleo. Tá? Então, chama atenção, né? Pela crise venezuelana que ela está passando, a maior redução, a maior queda de produção é da Venezuela. Então, isso pode ser cobrado na prova. Tá? Então, assim, a maior queda de produção, Venezuela. Depois, a gente teve também a queda de Angola. Tá? Angola também é um grande produtor de petróleo e também teve uma queda grande de produção. Os maiores aumentos fora da OPEP foram do Sudão do Sul, tá? E depois Estados Unidos. Tá bom? A Itália também teve um grande aumento, tá? Então, fora da OPEP. Na OPEP, a gente teve aí aumento do Congo, Líbia e Arábia Saudita, tá? O aumento de produção. E, vamos lá, o que pode cair na prova que é interessante saber, né? As maiores produções em termos absolutos foram Estados Unidos, Arábia Saudita, Rússia, Canadá e Irã. Tá? Então, as maiores produções em termos absolutos, aí, os três primeiros, Estados Unidos, Arábia Saudita e Rússia. Tá? Então,
Estados Unidos ele colocou aí um processo, né, de produção, né, bastante acelerado, ficou bem caracterizado isso aí no último ano, né, em 2018, que esse ano era de 2019, né? Então, os Estados Unidos aí aumentando muito a produção aí, já sob a batuta aí do Trump, né? Então, a gente vê interessante isso aí. Brasil, 10º maior produtor. Bom, com relação ao consumo, né? O consumo mundial de petróleo ficou na casa dos 99,8 milhões de barris dia, tá? Em torno de 100 milhões de barris dia, tá? E teve um incremento de 1,5% em relação a 2017. E os maiores consumidores, Estados Unidos, China e Índia, tá? Então, pode ser cobrado isso aí, tá? Então, maiores consumidores, Estados Unidos, China e Índia. Lembrando que os maiores produtores, Estados Unidos, Arábia Saudita e Rússia, tá? Então, isso aí é interessante saber essas ordens aí. Bom, com relação a refino, em 2018, a capacidade efetiva de refino no mundo teve um aumento de 1,6%, chegando a 100,2 milhões de barris dia, tá? Então, a gente nota aí que está bem par e passo ali com o consumo, tá? Que foi de 99,8 milhões de barris dia. Bom, os maiores aumentos de capacidade de refino, China e Índia, tá? Que não por acaso são também dois dos maiores consumidores de petróleo. As maiores quedas de capacidade de refino foram do Azerbaijão, Argentina e Egito. E, por fim, o que pode realmente ser questão de prova, os países com maior capacidade de refino, Estados Unidos, China, Rússia e Índia, além da Coreia do Sul. Não por acaso, dos 5 maiores países com capacidade de refino, 3 também são maiores consumidores. Tá? Então, é bem interessante também olhar por essa perspectiva. Bom, com relação a preço do petróleo, né? O óleo ele tem 2 tipos. Tem o WTI, tá? Que é aquele tipo da West Texas Intermediate, né? É o óleo americano, tá? É o óleo negociado na Bolsa de Nova York. E você também tem o óleo Brent, tá? Que tem, originalmente ali, vem lá do Mar do Norte, mas sabe que, na verdade, são os outros tipos de óleo que são comercializados, principalmente nas bolsas europeias. Tá? A gente vê que a qualidade do óleo WTI ela é um pouco melhor do que a qualidade do óleo Brent. Só que, assim, historicamente, o WTI tem um valor maior, mas nos últimos tempos, fruto aí da relação de produção, choques, outras coisas do tipo, o Brent tem estado na dianteira com relação a preço. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, a diferença de preços entre o Brent e o WTI passou de 3,4 dólares o barril em 2017 para 6,11 dólares o barril em 2018. Tá? E o crescimento anual nos últimos 10 anos do WTI foi de 0,5%, enquanto do Brent foi de 1,5%. Tá? Então, isso explica essa diferença aí do Brent, tá? Do aumento do preço do óleo Brent. Bom, com relação à parte de gás, né? As reservas provadas mundiais de gás no mundo tiveram um acréscimo de 0,4%, então, na ordem de quase aí 200 trilhões de metros cúbicos. E aí ele comenta aqui que as maiores reservas provadas, Rússia, tá? Que tem 20% praticamente do total, Irã e Catar, tá certo? Se você considerar Rússia, Irã e Catar juntos, eles detêm quase 50% das reservas globais de gás. Tá? Então, é interessante a gente observar isso aí. Tá? Rússia, Irã, Catar. Bom, com relação à produção de gás. Na produção de gás, em 2018, né, ela teve uma alta de 5,2% em relação a 2017, uma alta bem considerável. Os Estados Unidos registraram o maior crescimento, tá, em termos volumétricos, seguidos de Rússia, Irã e Austrália, tá, em relação à produção. Tá? E Holanda, Venezuela e Noruega foram os que sofreram o maior declínio. Tá bom? Brasil, ele se situa na 31ª posição. Tá? Ele chama a atenção que a metodologia de cálculo da ABP
ela é um pouco diferente do que é utilizado no Brasil, né? Porque a BP ela não considera queima, perda e reinjeção, e o Brasil você considera. Tá? Isso aí justifica a diferença que existe, no caso aqui do gás, nas seções 1 e 2. Tá? Porque na seção 1, os dados colhidos têm como referência os dados da BP. E é bom a gente ter a noção, né, que as maiores produções de gás natural, em termos absolutos, Estados Unidos e Rússia. Tá? Então, maiores reservas com maior produção ali. Então, maior reserva, a gente lembra, né? Na Rússia, o Irã e o Catar, enquanto as maiores produções, Estados Unidos e Rússia. Bom, com relação ao consumo, em termos ali bem paralelos ao petróleo, os maiores consumidores são Estados Unidos e China, tá? de gás. E também, paralelamente, ali, em termos de produção ali da Venezuela ter mais caído, também a Venezuela foi a que teve maior queda do consumo de gás também. Tá? Maiores consumidores de gás, Estados Unidos, Rússia e China. Tá? Então, os maiores consumidores, Estados Unidos, Rússia e China. Diferente do petróleo, que é Estados Unidos, China e Índia. Tá? Então, no caso do petróleo, a gente tem como maiores consumidores Estados Unidos, China e Índia, isso pode ser cobrado, e maiores consumidores de gás, Estados Unidos, Rússia e China. Tá? Então, essa parte aí, que da seção 1, é importante ter noção de que está na dianteira nesses quesitos aí, tá? De reserva, produção, refino e consumo. Tá bom? Bom, com relação à parte da seção 2, chama atenção a parte de ele explicar o que é a atividade exploratória, tá? Que tem a ver com aquela parte de pesquisa, desenvolvimento e a exploração em si, tá? Em que você tem ali a busca de conhecimento geológico, né? Lembrando que os hidrocarbonetos estão em bacias sedimentares, né? Obviamente. Então, você busca ali um conhecimento geológico daquela bacia sedimentar de forma a poder verificar se ali tem presença de óleo ou não. Tá? Ele coloca que a União é uma proprietária exclusiva das riquezas minerais do solo, né? Isso é garantido pela Constituição. Tá? E a ANP ela tem como uma grande atribuição legal a promoção de estudos geológicos, até porque isso tem um fundo econômico, né? Com os estudos sendo ampliados, você consegue desenvolver onde possivelmente você tem ali as maiores reservas, né? Onde você pode ter um ponto de exploração, tá certo? É importante ver, com relação a essa parte de atribuição da ANP, que pode ser cobrada na prova, ela gira em torno de 3 verbos, tá bom? Regular, contratar e fiscalizar. Então, regular, contratar, fiscalizar. Tá? Então, lembrando que a ANP é uma agência reguladora, é uma autarquia, né? Dentro da administração pública indireta. Né? A gente tem a administração pública direta, que é a União, Estados e municípios. E você tem a administração pública indireta, que aí tem a sociedade de economia mista, você tem a autarquia, tá? Você tem as empresas públicas. Tá? Então, no caso, a ANP é uma agência reguladora. Tá? Então, é uma autarquia, tá? Da administração pública indireta, e ela tem como ali, atribuições legais, né? Ali, regular, contratar e fiscalizar as atividades voltadas ao óleo e gás. Tá bom? Bom, com relação a essa parte aí, que eu havia comentado sobre atividade exploratória, né, conhecimento geológico, induz a atividade exploratória, que é uma das coisas que a ANP, por lei, ela tem como atribuição, né, no sentido de contratar ou empresas que vão trazer análise de dados, né, vão trazer dados técnicos, ou a própria empresa que vai explorar também, que por intermédio aí de um contrato de exploração, também se propõe a fazer pesquisa. Tá? Então, essas duas formas aí, ou pelo concessionário, ou por empresas também, tá? de aquisição de dados. Tá bom? Bom, os dados para que você está fazendo para você poder fazer uma exploração, eles podem ser de origem sísmica ou não sísmica. Tá certo? Os dados sísmicos são aqueles que, de fato, utilizam ali questões ali voltadas ali para parte física, né? Então, assim, refração e reflexão de ondas e tal. Já os dados não sísmicos, não. Os dados não sísmicos, eles usam duas técnicas, né?
a gravimetria e a magnetometria. Tá? Então, basicamente, os dados gravimétricos são obtidos por meio de utilização da gravidade, tá? A verificação de dados geológicos por meio da gravidade, e os dados magnetométricos são utilizados, os dados são colhidos por meio de campo magnético, análise de campo magnético. Tá? Então, os dois dados não sísmicos, né? Gravimetria e magnetometria. Tá? Então, isso também pode ser cobrado aí na prova. Bom, com relação a poços de petróleo, também pode ser pedido, né, os tipos de poços exploratórios. Tá? Então, você tem o poço pioneiro, que é aquele poço que você vai testar, né, a ocorrência, né, se de fato existe ali petróleo ou gás ali. Você tem o estratigráfico, tá, que é o poço perfurado naquele intuito de você fazer o reconhecimento ali da estrutura geológica da bacia sedimentar. Poço de extensão, em que você vai basicamente delimitar ali a exploração ali naquele poço pioneiro, tá? O pioneiro adjacente, que é o objetivo de você testar a ocorrência de óleo, né, ou de gás em áreas adjacentes ao pioneiro, tá? Os poços exploratórios de jazida mais rasa e também os de jazida mais profunda, que variam de acordo com as profundidades aí de determinada área. Tá bom? Então, esses tipos também podem ser cobrados aí na prova. Tá? E a finalidade também dos poços, né? Basicamente, são 3 finalidades. A primeira é a produção, efetivamente, então ela tem a finalidade de produzir. A segunda é de injeção, que basicamente você vai injetar ali fluidos, né? De forma a você manter ali a energia do poço, né? E você conseguir que o reservatório consiga continuar te dando ali o óleo e o gás que você pode explorar. Então, produção, injeção e também tem os especiais, né? Que são, por exemplo, que garantem ali a complementaridade ali do processo ali de exploração, né? Então, ele dá como exemplo aqui os poços para produção de água necessária em uma instalação, né? Então, são os poços especiais. Então, produção, injeção e especiais são os tipos de poços exploratórios. Tá legal? Aí depois ele começa a traçar, dentro daquele mesmo quesito que eu falei, de reserva, produção, consumo e refino, as diversas considerações ali mais voltadas ali para o Brasil, tá certo? Então, a gente tem inicialmente aí com relação à reserva de petróleo, né? Ele considera aí o estado do Rio de Janeiro, né? É o detentor de maiores reservas, tá? Então, é importante Rio de Janeiro, tá? Aí, com relação à reserva de gás, o Rio de Janeiro também é o estado que tem maior reserva, né? Então, de petróleo, o Rio de Janeiro detém 83,3%. Com relação ao gás, 62,5%. Tá? Com relação à produção de petróleo, também ganha destaque aí a grande produção no mar, né? De petróleo, né? E com relação também ao pré-sal, também, que também teve um aumento de produção também no petróleo no pré-sal. Tá? No pré-sal, o petróleo pré-sal é considerado ali 55,2% do total nacional de produção. Tá? Então, mais da metade da produção hoje nacional ela ocorre no pré-sal. Tá? E a produção no mar, como eu já tinha falado até anteriormente, quando eu falei de oceanopolítica, né? É 95% do total da produção. Tá? 95% no mar e 5% em terra. Rio de Janeiro na liderança, né, da produção. Então, Rio de Janeiro na liderança da reserva, Rio de Janeiro na liderança da produção. Tem também, ele traz aqui a questão da relação reserva-produção. Né? Esse indicador, relação reserva-produção, ele mostra a quantidade de anos que eu conseguiria, de fato, assim, sobreviver com as reservas provadas naquele momento ali, considerando a produção atual, ou seja, meio que uma foto, tá? Então, considerando o consumo atual, o que eu estou produzindo e a reserva que eu tenho provada, isso me dá ali uma quantidade de anos que eu tenho ali, em termos de reserva-produção, tá? No caso do petróleo, o Brasil teve, em 2018, né, uma relação de 14,2 anos, teve um aumento, né? Saiu de 13,4 anos em 2017 para 14,2 anos em 2018. Tá? A gente já vê que no caso do petróleo essa relação diminuiu. Tá certo? Então, no petróleo, essa relação aumentou. Lembrando que o Brasil ficou em 10º no ranking mundial de produtores de petróleo.
Bom, com relação à produção de gás, tá? Produção de gás, a gente vê o destaque aí São Paulo, né? Que se manteve pelo terceiro ano consecutivo como o maior produtor nacional, tá? de gás. Bom, é importante também salientar, né, o Amazonas, que também passou a ser o segundo maior estado produtor, tá? E aí ele comenta que os dois maiores estados produtores representam 64,5% da produção nacional, tá? Então, diferente da reserva, né, a produção nacional fica bem caracterizada aí no Amazonas, né, lá na reserva lá de Urucu, né, e em São Paulo, tá? Bom, com relação ao Rio de Janeiro e Espírito Santo, também são grandes produtores aí, né, de gás, tá? A Petrobras se manteve como concessionária que mais produziu petróleo e gás natural, mas essa participação vem diminuindo aos pouquinhos ao longo do tempo, tá? Bom, ele fala especificamente com relação à produção de petróleo, produção de gás no mar. O maior crescimento se deu no Rio de Janeiro, né, no mar, tá certo? E o estado de São Paulo como o segundo maior produtor nacional no mar, tá? Né? E em terra, o maior produtor nacional é o Amazonas, tá bom? Bom, como eu havia adiantado, né, ao contrário do petróleo, né, a relação reserva-produção de gás ela baixou de 9,2 anos em 2017 para 9 anos em 2018. Tá? Então, relação produção, reserva-produção, ela baixou do gás. Bom, e também faz uma consideração aqui sobre o petróleo associado e o não associado. Isso pode ser cobrado também, né? O associado é aquele onde a gente faz a exploração de maneira associada com óleo, tá? Com petróleo. E o não associado são as reservas exclusivas de gás, tá? Onde eu vou explorar só gás. E aí no Brasil, ele chama a atenção que a maior parte do gás que é produzido de maneira associada, tá legal? É de origem associada. Bom, com relação a participações governamentais e de terceiros, ele chama atenção aí para a Lei 9478 de 97, que é a Lei do Petróleo, né? E aí ele estabelece algumas coisas com relação à exploração / produção de petróleo, né? Basicamente com relação a bônus, royalties, participações especiais, tá? Então, assim, basicamente ela regula, né, essa chamada Lei do Óleo, né? Ela regula o pagamento de royalties, que já existia até antes, mas aí ela melhorou essa relação de pagamento de royalties, né? Participação especial, que é quando você tem uma produção mais alta, tá? Então você aí, nesse caso, você paga aí uma participação especial, tá certo? E aí chama atenção um detalhe que eu marquei aqui. Em 2018, a gente teve arrecadado aí 23,4 bilhões de reais em royalties, ou seja, um valor 52,8% acima do registrado de 2017. Então, isso pode ser trabalhado na prova, tá? Houve uma elevação bem grande aí da questão dos royalties, tá? De mais de 50%, tá? de elevação, tá bom? Só um detalhe, né? A lei do óleo é a 9478 de 97 e ela é regulamentada pelo decreto 2705 de 98. Tá? Então, só ficou faltando falar isso aí. Bom, com relação também a estava falando aqui de royalties, né, participação especial, em termos de município, o município mais beneficiado é Maricá, tá, no Rio de Janeiro, com quase 1 bilhão de reais, 898,8 milhões. Depois, Niterói, Ilhabela e Campos. Tá bom? Bom, com relação à pesquisa, isso também está previsto, né, na lei do óleo, essa parte de pesquisa. Lembrando que é uma atribuição da ANP, essa questão de contrato, na parte de contratos de exploração, estabelecer também os critérios para pesquisa e desenvolvimento, tá? Com relação a essa parte de exploração. Tá? E também ele considera, na lei do óleo, que uma parte desses recursos tem que ir para o programa de recursos humanos da ANP. Tá?
Só que aí tem um detalhe interessante, que em 2018 não foi investido nenhum real nesse programa do PRH-ANP. Tá? Então, não houve recursos com relação a essa parte de programa de recursos humanos da ANP, que é aquele que basicamente paga bolsas de estudo para que você tenha aí cabeças pensantes que vão se voltar para essa área aí de geologia, geofísica, exploração ali de petróleo, essa área de óleo e gás aí. Então, no 2018 não houve recurso para isso, tá bom? Bom, depois, com relação à parte de refino, né, ele chama atenção aí que a maior parte das refinarias de petróleo estão ali sob a escuta aí da Petrobras, tá? São, no total de 17 refinarias, 13 pertencem à Petrobras, que respondem por 98,2% da capacidade total, ou seja, quase toda a capacidade total está com a Petrobras. Tá? Ele também fala que o fator de utilização das refinarias é da ordem de 75,8%, e a refinaria que mais responde, né, por capacidade, né, é a Replan. Tá? Então, assim, a Replan ela salta aí aos olhos aí como a mais importante, tá? E aí depois ele cita algumas coisas sobre capacidade de armazenamento, ele corre, e vale a pena dar uma olhada aqui para vocês pelo menos se interarem, né, sobre a ordem das maiores capacidades de armazenamento, né? Começa ali pela Replan, tá legal? Aí depois ele faz alguns comentários sobre a parte de derivados do petróleo. Tá? Então, a gente vê aí em diferentes refinarias aí as produções de petróleo. Eu não sei se essa parte vai ser cobrada diretamente na prova. Tá? É bom ver, assim, basicamente, quais são, pelo menos, as refinarias que mais produzem o quê. Tá bom? Depois ele faz alguns breves comentários sobre a parte de xisto. Tá? Então, a gente tem o xisto, é uma rocha, né, sedimentar, né, de matéria orgânica, que dali você tira ali óleo, né, você tira aí algumas coisas aí, tem algum aproveitamento aí. É basicamente óleo e gás, tá? Óleo e gás de xisto. No Brasil, você tem uma jazida no Paraná, que concentra a maior parte da produção, tá? Localizada em São Mateus do Sul, tá bom? E lá você tem uma unidade de operações e industrialização do xisto, tá? Chamada de SIX. O xisto ele teve um volume de processamento bruto, né, processado, de 11,9% superior a 2017, com mais de 1,7 milhões de toneladas. Tá? E a produção, isso aí também é uma foto que me chamou a atenção em relação ao xisto, que o gás de xisto, né, em 2018, teve uma produção 35,9% superior a 2017. Tá? Então, isso aí também me chamou bastante atenção. Bom, com relação à movimentação de óleo, a gente sabe que isso se dá por meio de dutos e terminais. Tá? Então, é importante saber que os terminais aquaviários, né, concentravam a maior parte da capacidade nominal de armazenamento, né? Então, 70% da capacidade de armazenamento nominal está nos terminais aquaviários, tá? E os dutos, né, para transporte, né, no geral, para você movimentar óleo e gás, você tem aí milhares de quilômetros aí de dutos aí, né? Então, ele coloca aqui, são mais de 21 mil quilômetros de dutos, tá bom? Tanto para transporte quanto para transferência. Com relação ao comércio exterior, eu também marquei um dado que eu achei bem importante aqui, né? Porque as exportações brasileiras de petróleo tiveram um aumento considerável em 2018, tá? De 12,7%, e alcançaram o maior índice, né? O maior volume, valor da série histórica, tá? Com 410 milhões de barris, tá? Exportados, gerando uma receita 51% superior a 2017, tanto pelo aumento do volume exportado em si, como também pelo aumento do preço do óleo no mercado internacional. Tá?
Então, foi gerada uma divisa aí da ordem de 25 bilhões de dólares, tá? O maior valor da série histórica para exportação, tá? Em 2018. E eu acredito que esse dado pode ser bem trabalhado aí na prova, tá? E assim, a importância disso é porque gera divisas, tá, para o Brasil, que vão facilitar ali o processo ali de aumento das reservas internacionais aí de dólares para se contrapor alguma ameaça aí, tá certo? Com relação a parceiros, né, a China, ela continua isoladamente como o maior importador de petróleo do Brasil. Ela importou do Brasil 55,5% do petróleo que o Brasil exportou, tá? Então, a China, ela como o maior parceiro comercial do Brasil, ela teve um papel preponderante nessa questão das importações de petróleo brasileiro, tá certo? Então, esse dado, eu reputo aí uma grande atenção a ele, porque eu acho que, como soa, assim, foi uma coisa muito diferente do natural ali, eu acho que pode ser trabalhado na prova isso aí, tá? Meu palpite é que isso pode ser bem trabalhado na prova, tá? Esse superávit aí brasileiro com relação aí ao transporte. E só ao petróleo, tá? E só um detalhezinho para a gente encerrar essa parte do resumo do anuário de óleo e gás. Eu queria chamar a atenção para o caso das importações de gás, tá? Que as maiores importações, né? 75% do total advém da Bolívia, tá? Então, no cenário geopolítico aqui, né, na América do Sul, né, a importância dessa relação com a Bolívia, em termos de parceria comercial, pelo fato de 3/4, né, do gás importado vir da Bolívia, tá? Então, me chamou a atenção também esse dado aí. Eu acho que também vale a pena a gente prestar atenção nele, tá certo? Então, pessoal, com isso a gente encerra a análise aí do resumo aí do anuário de óleo e gás e também da matéria de geopolítica, tá certo? Então, espero aí ter contribuído aí para que vocês tenham um bom direcionamento aí para a nossa prova aí de geopolítica, tá? Muito obrigado aí, pessoal.